Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje a gente vai falar. Hoje tem um tema muito legal. Bom dia. Bom dia, Nelly. Seja bem-vinda. Fortunato, bom dia. Luiz, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Os guerreiros das 6 horas da manhã, né? Arrasou. E hoje eu tô bem, assim, tô mais letárgica, né? Todo período, acho que toda mulher, né, no período menstrual, ela fica mais letárgica. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui para nossa live. Convida também alguém para poder vir para nossa live. Convida algumas pessoas também. Deixa eu ver aqui quem que eu vou chamar. Convidar algumas pessoas bem pontuais. Aí. Deixa eu colocar aqui a transformação da Samaritana. A transformação da Samaritana. Deixa eu. Aí. Essa semana a gente vem falando das cartas paulinas, né? A gente falou essa semana toda em Colossense sobre como se comportar diante de muitas situações, como se portar, como a gente deve tratar o outro, como a gente deve conduzir a nossa vida. A gente falou essa semana sobre tudo isso. Só que hoje eu quero falar sobre João 4 com vocês. O que tem lá em João 4? Vão abrir, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre ela, por favor. Em João 4, diz o seguinte: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia, voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Preste atenção nisso. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. 10. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?
Então Jesus disse para ela assim: quem beber desta água, do poço, no caso, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Aí Jesus fala com ela assim: vá chamar o seu marido e volte aqui. Ordenou Jesus a ela, né? Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que está agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Disse Jesus para a mulher: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nestes montes, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote de cântaro, voltou à cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar aonde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus: mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a se perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe alguma coisa para ele comer? A comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem, os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Ele estava falando de pessoas. A transformação da mulher samaritana é a transformação de todas as transformações que tem na Bíblia, é a transformação que eu me identifico, e por isso que o nosso grupo se chama Casa das Samaritanas. Essa mulher foi uma mulher que teve vários relacionamentos, uma mulher que se envolveu com várias pessoas, uma mulher que buscou no relacionamento a sua paz, a sua felicidade, a sua afirmação. Ela tinha passado já por 5 relacionamentos. Naquela época isso era um escândalo. Um escândalo. Não vai muito longe. Na época da minha mãe. Minha mãe morreu em 2013 e ela morreu com
72 anos, se eu não me engano. Na época da minha mãe já era um escândalo. O divórcio na época da minha mãe já era um escândalo. Então, imagina na época de Jesus, né? E ela teve 5 casamentos. E esse último que ela tava não era marido mesmo dela, né? E era uma mulher que era rejeitada pela sociedade. Era uma mulher que buscava água ao meio-dia para não ter contato com ninguém, nenhuma das outras mulheres, porque ela era uma mulher rejeitada. Então, as mulheres buscavam água ou cedinho, quando estava fresquinho, ou muito no final da tarde, quando já estava fresquinho, mas no pico de meio-dia, nenhuma mulher ia buscar água, porque era o poço, eu imagino que devia ser um ponto de encontro dessas mulheres, né, dessas esposas, dessas meninas. Então, quando essa mulher fala, me dá da sua água para que eu não tenha mais sede, para que eu não tenha que vir aqui, é porque era desconfortável para ela ter que ir naquele lugar, ter que ser rejeitada ali. Então, a transformação da mulher samaritana é uma transformação muito incrível. Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe de toda a sua história. Ele sabe por quantos relacionamentos você passou, o que aconteceu em todos eles, quem foi você em todos eles, o que você passou, o que aconteceu, tudo ele sabe. Só que essa manhã, essa sexta-feira, eu quero fechar essa sexta-feira de hoje falando para você olhar para a história da mulher samaritana e você trazer essa história para você. Tem alguns pontos muito importantes, né, que ele fala sobre essa água que flui de dentro de nós, essa água do amor. Ontem eu falei da sede natural e da sede espiritual. A gente sempre vai ter essa sede espiritual, porque somos seres espirituais. A gente pode até se comportar como criatura, porque você só tem consciência que você é um ser espiritual quando você aceita Jesus. Bom dia, Jeane, seja bem-vinda. Renil, seja bem-vinda. Você só tem essa consciência que você é um ser espiritual quando você aceita Jesus. Oi, Edmilson, bom dia, seja bem-vindo. Enquanto você não aceita Jesus, o seu espírito está morto e você vive para o pecado. Então não existe essa história, eu sou de um lar cristão. Você tem que aceitar Jesus igual, porque todo mundo nasce igual, espírito morto igual. Todo mundo. Todo mundo precisa aceitar Jesus e passar por essa ativação do seu espírito. Todo mundo que aceita Jesus passa por essa ativação do seu espírito. Então é muito importante que você tenha essa ativação do seu espírito. E assim como a mulher samaritana, você transforme a sua vida. Porque foi o que aconteceu comigo. Essa rejeição que a gente traz de traumas, né, da nossa infância, de muitas coisas que a gente viveu, é causada por relacionamento. Um relacionamento com o pai, com a mãe, com os familiares. Só que a gente precisa entender, depois que a gente é adulto, que os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam. Porque a nossa geração, entre 28 não, entre 30 e 40, essa geração é uma geração que sofreu muito. Que foi criada, né? Que sofreu realmente. Só que hoje a gente se cuida, né? Hoje eu caminho com Jesus, hoje eu fiz terapia, me organizei. E a gente precisa cuidar para a gente não criar uma geração de filhos fracos. Tudo que a gente passou, pelo menos tudo que eu passei, eu tô falando por mim, tudo que eu passei na minha vida, eu tenho certeza que o Senhor já tinha um plano para tudo que eu ia passar. Eu não acredito num Deus que deixa você sofrer propositalmente.
Eu não acredito nisso. Eu acredito que todas as minhas escolhas, Deus já sabia de tudo. Porque se eu não tivesse passado por toda a experiência que eu passei, eu não poderia estar aqui falando para você. Porque só quem tem propriedade para ensinar, para orientar, para aconselhar, é quem já passou por isso. Meu professor, ele deu um exemplo que infelizmente é real. A pessoa tem problema no casamento, ela vai fazer uma consultoria de casamento com a Gretchen, com o Fábio Júnior. Infelizmente é uma verdade. São pessoas que têm zilhões de casamentos. Vou explicar o que sobre casamento. Entende? Agora, eu posso falar como você se recuperar, como você transformar sua vida, como você passa por tudo isso e você dá a volta por cima, como você sai desse quadro de rejeição, desse quadro de muitos relacionamentos, como que você estrutura sua mente, como você fortifica sua mente, como você se transforma numa mulher diferente. Porque a vida da mulher samaritana, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, quem seria a mulher samaritana? A mulher que casou 6 vezes, que deu errado em todos os seus relacionamentos, que carregava dentro dela uma rejeição imensa por ser maltratada e rejeitada pela sociedade. Então a mulher samaritana de hoje é a mulher que teve vários divórcios. Essa é a mulher samaritana. E a gente precisa entender a nossa condição, porque a nossa condição lá no grupo são mulheres que passaram por divórcios, algumas mais de um divórcio, são mulheres que pautaram a sua vida no relacionamento. E quando você pauta a sua vida no relacionamento, você está sujeito a acontecer esse tipo de coisa. Tristeza, decepções, porque você não pode pautar a sua vida num relacionamento. Você não pode botar as suas fichas de felicidade na mão do outro. Você não pode responsabilizar a outra pessoa pela sua felicidade. Você não é metade de laranja de ninguém. Você não é metade de fruta nenhuma. Você precisa ser um ser inteiro. Feliz e completo inteiro. Entende? Você não é metade de fruta de ninguém. Você precisa se encontrar. E quando Jesus me encontrou, eu estava num quadro de divórcio, de tristeza, de separação. Eu já estava janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Eu estava há 11 meses separada quando ele me encontrou. Quando ele me encontrou, eu estava num estado de vulnerabilidade tão grande, tão grande, tão grande, que eu não tive como duvidar que era ele. E ele fez todo um processo de me tirar, porque eu era do Candomblé, e na cidade que eu morava. E eu saí da cidade que eu morava, era um período de pandemia, então eu fui morar na beira da praia. Então eu saí da cidade que eu morava, fui morar na praia e eu estava afastada das atividades do Candomblé. Então quando ele chegou, eu estava completamente vulnerável. Completamente vulnerável. E ele chegou e ele foi preenchendo os espaços, os vazios que existiam, e eu fui transformando a minha vida. E é o que a gente falou ontem sobre a sede natural e a sede espiritual. A sede espiritual que eu tinha na minha vida, que eu cobria com comida, com cigarro, com bebida, com sexo, essa sede natural, ela foi sendo preenchida. Essa sede espiritual, ela foi sendo preenchida por algo que era realmente espiritual. Oração, jejum, palavras, Jesus, e assim foi preenchendo. Porque toda vez que você tiver uma sede espiritual e você quiser cobrir com coisas naturais, que é bebida, sexo, droga e balada, essa sede não vai ser suprida. Você vai ficar esperando sempre esses momentos de sexta-feira, de sábado, de domingo para poder ser feliz.
E o que aconteceu com a mulher samaritana, quando Jesus entrou na vida dela, é o que acontece com todos nós quando Jesus entra na nossa vida. Quem é cristão... Deixa eu ver aqui quem é que está comigo. Quem aqui não veio de um lar cristão, além de mim? Porque se você não veio de um lar cristão e hoje você é cristão, você sabe, se você já foi do mundo, você já tentou cobrir a sua sede natural, a sua sede espiritual, com coisas naturais. Não é à toa que hoje a gente é cristão. Porque a gente tentou e não deu certo. Hoje a gente é cristão porque Jesus nos encontrou. Mas a gente já foi para o mundo e já experimentou um monte de coisa lá do mundo e percebeu que essas coisas não preenchem o vazio que a gente sentia na nossa alma. E não vai preencher. O vazio da sua alma não vai ser preenchido com festa, balada, cigarro, bebida e essas coisas que tem. Não vai ser preenchido. Porque o vazio que a gente sente, espiritual, ele é preenchido com o Senhor. Porque somos seres espirituais. Só que muitos de nós estão vivendo como criatura. Muitos de nós estão vivendo como criatura. Não como filhos de Deus. Porque filho tem acesso à mesa. Filho tem acesso a coisas que um estranho não tem. Uma pessoa que chega estranha na minha casa, ela não vai abrir a geladeira da minha casa com a mesma liberdade que o meu filho vai abrir. E nem na sua casa. Uma pessoa estranha não vai na sua casa e não vai sentar na sua cama como seu filho sentaria. Entende? Quem é filho tem um acesso diferente. Tem uma liberdade diferente. Então a gente precisa entender como que a gente está se comportando. Se a gente está se comportando como filho, se a gente está se comportando como criatura, se a gente é filho, se a gente é criatura. A gente precisa entender. Porque o filho, ele obedece à voz do pai. O filho, ele obedece os direcionamentos do pai. O filho, ele anda sobre os conselhos do pai. E assim somos nós. Então, não importa a vida que você teve quando você aceita Jesus. Juliana, mas eu casei 10 vezes, eu roubei, eu matei. Não importa a vida que você teve. Quando você aceita Jesus e você fala, vou mudar de vida, ele pega a sua cédula de pecado e prega na cruz. Não importa a vida que você teve. Se você é uma pessoa que verdadeiramente quer transformar a sua vida, assim como eu sou uma pessoa que verdadeiramente eu quero mudar a minha vida, ele pega a sua cédula de pecado e prega na cruz. E toda aquela condenação que você escuta na primeira pessoa é Satanás tentando afastar você dele. Você é pecador, você não presta, você não é capaz disso. Quem é você para orar? Quem é você para isso? Você acha que o Senhor vai fazer isso com você? Essa raiz de pensamento, você acha que vem da onde? Da onde você acha que vem isso? Porque a batalha, nossa batalha espiritual, ela começa a ser vencida aqui. Ela começa a ser vencida aqui. Porque todos os dias Satanás acorda disposto a jogar dardos inflamados na sua mente para que você desista. Todos os dias ele quer jogar mentiras na sua mente para que você desista. Só que você só vai saber se isso é verdade ou não quando você abrir a Bíblia. Quando você fazer disso aqui, não só um livro, mas um manual para sua vida. Entende? Ele precisa ser. Você precisa ler esse livro para que você tome consciência das verdades bíblicas, do que Deus fala sobre você. Eu tenho uma amiga que ela estava vivendo coisas muito particulares de forma espiritual, momentos muito difíceis. E à medida que eu fui lendo a Bíblia e fui descobrindo algumas coisas, eu falei com ela, você precisa ler isso. Porque por mais que eu fale para você o que está escrito, quem precisa ler e tomar conhecimento dessa verdade é você. Essa semana, o grupo das Samaritanas, a nossa leitura dessa semana é Colossense. Porque por mais que eu fale para você o que está escrito lá, você precisa olhar
ler, tomar posse daquelas verdades que estão ali. Porque o nome de Jesus, ele não vai significar nada para você se você não entender a obra da cruz. Se você não entender o que significa esse nome. Aceitar a Jesus não vai significar nada para você se você, de forma progressiva, não buscar o seu crescimento e a ativação constante do seu espírito. Porque você que vem, a gente que vem do mundo, a gente precisa receber essa ativação e continuar buscando a Cristo constantemente. Então, eu preciso dizer para você uma coisa. Aceitar Jesus em 1994 e não fazer mais nada depois não significa que você é um cristão ativo. Você pode ser um cristão de prateleira, não ativo. Você precisa ser um cristão ativo. O que é ser um cristão ativo, Juliana? Ser um cristão ativo é um cristão que ora, jejua, se relaciona com Deus e prega o evangelho para as pessoas. Fala do amor de Cristo para as pessoas. Porque todo aquele que recebe tem por obrigação a obrigação de espalhar as boas novas para todo mundo. Todo aquele que recebe. O ID não é só para missionário evangelista. É para todas as pessoas que recebem a Cristo. Então você fala de... Porque as pessoas, muitas pessoas vão ler a Bíblia que é você. As pessoas elas vão olhar para o seu comportamento e elas vão avaliar se elas querem esse Deus por você. O seu comportamento revela a sua natureza. O seu comportamento revela a quem você pertence. E isso é muito sério. Porque o nosso comportamento, ele revela a quem a gente pertence. As nossas atitudes, elas revelam a quem a gente pertence. Amém? Vamos orar para poder não atrapalhar o começo do seu dia. Você que ainda não está no grupo das Samaritanas, tem o link na minha bio. Você pode entrar, ok? Deixa eu colocar aqui para a gente poder orar. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos se você puder. Se você puder, feche seus olhos. Pai, te rendamos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, essa manhã eu quero apresentar a minha vida, a vida das minhas irmãs. E eu quero pedir, Senhor, primeiramente, que o Senhor transforme as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, transforme o nosso caráter. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada uma delas e pedir que o Senhor faça uma visita a cada uma delas de forma especial. Que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, possa visitar cada uma delas e mostrar para elas o que elas precisam transformar, o que elas precisam mudar. Senhor Jesus, perdoa as nossas vidas, perdoa muitas vezes a gente caminhar de forma independente. Perdoe todas as vezes que a gente achou que não precisamos do Senhor. Perdoe, Senhor, todas as vezes que a gente quis suprir as nossas necessidades espirituais com coisas naturais desse mundo. Eu peço que o Teu Espírito Santo visite a cada uma de nós. Eu entrego a nossa semana, te agradeço por essa semana de devocional, por cada pessoa que assistiu essa live, por cada pessoa que foi tocada, por cada coração que foi alcançado. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, que o Senhor possa suprir a necessidade, Senhor, de cada mulher aqui representada, representando a sua família,
Que toda aquela que está aqui, todo aquele que passou por aqui, todo aquele que vai assistir gravado possa ser alcançado pelo Teu Espírito que é santo. E te peço, Senhor, que o Senhor derrame o Seu bálsamo de cura sobre nós. Que o Senhor transforme a nossa mente em mentes maduras. Que o Senhor possa nos transformar em mulheres maduras. Mulheres com sabedoria. Mulheres que entendem o processo, Senhor, de transformação. Mulheres que estão dispostas a passar por essa transformação. Senhor, abençoe as nossas vidas. Nos dê coragem, força, renove as nossas vidas. Que possamos gastar tempo em oração, gastar tempo em conhecer mais a Tua Palavra. Que possamos gastar tempo em conhecer mais o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradeço pela oportunidade de te buscar e ainda te encontrar. Que o Teu Espírito possa visitar cada um de nós, que os nossos corações possam ser abraçados. Senhor, eu chamo à existência cada palavra que o Senhor liberou já sobre a vida dessas mulheres, sobre as nossas vidas. E eu repreendo no nome de Jesus, pelo poder que há no Seu nome, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra as minhas irmãs, contra a minha vida. Que o Senhor possa abençoar as nossas casas, os nossos filhos, os nossos trabalhos, abençoar os cônjuges daquelas mulheres que têm os seus maridos, que elas possam ter sabedoria para conduzir a sua família. Senhor, em nome de Jesus eu peço que Satanás não ache passagem na vida de nenhuma de nós, que a nossa vida possa ser blindada, que a nossa mente possa ser blindada e guardada pelo Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar o seu dia. Que Deus possa abençoar a sua semana. Que você possa ter uma semana incrível e abençoada. A gente se vê na segunda-feira, tá? E você que está no grupo das Samaritanas, a gente vai se falando ao longo desses dias. Para você entrar no grupo, o link está na minha bio, Casa das Samaritanas, é só você entrar, fica à vontade. É um grupo aberto e gratuito, amém? Seja muito bem-vinda, um beijo para vocês, seguimos juntas e até segunda-feira.